progredindo sempre no mercado da bola, que se tornou um dos quadros mais queridinhos aqui do canal e que você sabe que nunca ficará desatualizado, com várias notícias de rumores e transferências de montão. O Flamengo pensa agora na contratação de um velho conhecido, com Florentino Pérez estando disposto a fazer negócio. E pelo que você já observou, esse conhecido é bem conhecido mesmo. Não é segredo para ninguém que o Fla busca um substituto para Arrasca, que até fez um golaço ontem contra o Vitória, mas tem convivido fisicamente com vários problemas e não consegue ter uma sequência de partidas. Vários nomes estão sendo especulados desde então. O primeiro foi Andreas Pereira, que não deseja permanecer no Fulham e está disposto a retomar ao Mengão, mas os ingleses querem uma ótima grana para vender. Quem pode acabar voltando ao clube é Reinier Jesus, meia atacante que não conseguiu performar na Europa, mas ainda pertence ao Real Madrid. Ele atualmente está jogando no Granada e o empréstimo termina agora no mês de junho. Com o Real Madrid, o jogador tem vínculo até o meio do ano de 2026. E os merengues já consideram que não conseguirão recuperar o investimento feito em 2019, quando chegou a desembolsar 35 milhões de euros. O Reinier na época tinha tanto hype e chegou a ser comparado com Kaká e foi super elogiado por Jorge Jesus, que na época até considerou um valor baixo a venda do garoto para Madrid, mas o atleta não correspondeu toda a expectativa criada nele e está rodando por pequenos times da Europa. O Flamengo abre as portas para o retorno do jogador, que tem uma ótima relação com todos os CRF e pode recuperar o seu futebol atuando na instituição que foi criada. Hoje Reinier está com 23 anos. Lembrando claro que o Arrasca é muito craque, né? Só que cada vez mais tem conseguido jogar, na verdade, menos. E o camisa 10 precisa de um jogador que atue no seu setor. Assim ele terá um tempo para descansar durante algumas partidas. Então não tô dizendo que o Arrascaeta vai embora, mas que na verdade o Flamengo pode buscar um substituto. Reinier, com o passar do tempo, passou a jogar um pouco mais recuado de camisa 10, menos de ponta consequentemente. E nada melhor do que falar de Flamengo para já antecipar que o Flamengo tá acertando praticamente tudo com o volante Jorginho, aguardando apenas uma resposta para fechar contratação. O rubro-negro recebeu aval do presidente Bapi e agora depende de resposta do jogador, que também avalia outras propostas por aí. As negociações avançaram consideravelmente na última semana, quando ambas partes cederam às suas exigências. A diretoria dos rubro-negros considerou a negociação no caminho certo e sinalizou positivamente os termos propostos pelo jogador. Apesar do sucesso do Flamengo, Jorginho ainda não tem uma resposta definitiva. Seus representantes tratam o clube carioca como prioridade, mas mantém a mente aberta para outras possibilidades do mercado europeu. O atleta analisa o melhor caminho para sua carreira. O outro ponto que ainda precisa estar resolvido é a liberação com o Arsenal. O contrato do jogador com os Gunners termina no dia 30 de junho, mas a ideia é antecipar a rescisão amigável para permitir uma preparação adequada para o Mundial de Clubes. O Arsenal entra em campo nessa terceira rodada da Champions League contra o Real Madrid pelas quartas de final. A expectativa é que após os confrontos, o futuro do Jorginho comece a ser definido com mais clareza no clube inglês. O Flamengo não pretende alterar mais os termos de acordo. A diretoria entende que não há limite para a solicitação do jogador e agora aguarda a decisão final com tranquilidade. O negócio é visto mais como uma oportunidade estratégica do que como necessidade imediata. Jorginho demonstrou interesse no projeto do Mengão. Em março, visitou o Rio de Janeiro ao lado da noiva, Catherine Harding, e foi recebido calorosamente por torcedores. A viagem reforçou a ideia de que jogar no Flamengo seria um grande passo na carreira. O casamento do meio-campista está marcado para o dia 2 de junho na Europa e somente depois desse compromisso será apresentado no Ninho do Urubu, se a decisão for acertada. O Flamengo estreia no Mundial no dia 16 de junho contra o Esperance, time da Tunísia. E novamente citando o Arsenal, o clube busca a contratação de Viktor Gyökeres, o sueco que soma 43 gols na atual temporada. O atacante, que tem 26 anos, tem média de 1 gol por partida no ciclo 2024-2025. O atacante, destaque absoluto dos esportistas, é alvo dos Gunners. Segundo o site inglês TBR Football, o sueco de 26 anos está muito empolgado com o interesse, já dizendo sim ao projeto esportivo dos ingleses. A multa rescisória para tirar Gyökeres do Sporting é de 100 milhões de euros, mas o clube admite vendê-lo por um valor entre 65 milhões e 75 milhões de euros. O Gyökeres já teve seu nome vinculado ao Manchester United de Ruben Amorim, que o treinou em grande parte de sua passagem pelo Sporting e também ao Chelsea, mas de acordo com o jornal português A Bola, a prioridade é o Arsenal. O Gyökeres é o grande nome do Sporting, que lidera o campeonato português. É o artilheiro da competição com 30 gols em 26 jogos. Nas últimas 5 partidas, marcou 8 vezes e deu 2 assistências. Na temporada ainda anotou 6 na Champions League, 3 deles num hat-trick em goleada por 4-1 sobre o Manchester City. Gyökeres, vale lembrar,
era um dos principais jogadores da atualidade no futebol mundial, comparado para muitos até com Erling Haaland, mas alguém que tem uma força física que chega a ser tão brutal quanto. É claro que é muito cedo para realizar quaisquer comparações, mas em termos de aura, Gyökeres e Arsenal parecem combinar como se não fosse possível haver uma combinação tão incrível assim. Rafinha tem comportamento e atitudes no Barcelona que geram revolta na Espanha. Contra o Betis, atacante brasileiro precisou ser contido. Rafinha não vive seu melhor momento com as cores blaugranas da temporada. Pela primeira vez, o atacante brasileiro é questionado. Seus números nos últimos 2 jogos de La Liga explicam tudo. Apenas 2 gols. Barcelona e Real Madrid empataram em La Liga. Rafinha, que não está 100% fisicamente, entrou na segunda etapa. Após o empate, descontente com a arbitragem, o brasileiro precisou ser contido por Flick e Ter Stegen. Ele estava altamente enfurecido com o juiz daquela partida. Tais atitudes de Rafinha começaram a gerar debate e revolta na Espanha. Afinal, os espanhóis não gostam de atletas com esse temperamento. Vinícius Júnior do Real Madrid é um dos casos que são criticados em todo o país. Em publicação do jornal Sport, o que passa com Rafinha em Barcelona agora, que frisa que devido à fase de Ferran Torres, as coisas podem mudar para o brasileiro, embora ele ainda seja titular absoluto. No entendimento da imprensa local, Rafinha voltou diferente após os Jogos do Brasil na data FIFA, e é por isso que ele vem agindo de forma estranha, se podemos dizer. O lado competitivo do camisa 11 também é citado pelos espanhóis. A intensidade e a vontade de vencer do jogador poderiam estar afetando suas atitudes. No entanto, por exemplo, Rafinha chegou a ter intrigas com Xavi, ex-técnico do Barcelona. Isso foi lembrado novamente na Espanha. Rafinha faz uma temporada de melhor do mundo, é ao lado de Salah do Liverpool e de Mbappé do Real Madrid, o jogador com mais participações em gols na atual temporada. Na própria temporada de Barcelona, são 44 jogos disputados, com 27 gols marcados e 20 assistências realizadas. Esses números fazem dele um jogador titular absoluto do time do técnico Hansi Flick. E falando em Barcelona, a equipe quer contratar o Julián Álvares e adota estratégia para avançar pela sua chegada. O clube catalão busca um novo atacante de peso para seu elenco. O Barção tem observado opções para substituir Robert Lewandowski. A diretoria tem planos ousados e quer alguém de renome para ocupar a função em seu plantel. Um dos nomes mais bem avaliados pela diretoria é o do argentino Julián Álvares, que pertence ao Atlético de Madrid. Segundo a imprensa local, o clube acredita que ele tem as qualidades necessárias para se tornar um nome importante no time catalão. Para tentar a sua aquisição, os culés adotaram uma estratégia para avançar nas conversas. Eles definiram uma possível data e se mostram ansiosos para poder anunciá-lo como seu mais novo reforço. O Jornal Nacional informa que o Barça tem Julián Álvares como principal candidato para substituir Robert Lewandowski em seu elenco. O presidente Laporta é um grande fã dos talentos do atleta e quer vê-lo com a camisa culé. Apesar de ver como bastante difícil a negociação, o clube acredita que não será impossível de conseguir ter o argentino à sua disposição. O Atlético de Madrid promete jogo duro, mas a decisão do atleta deverá ser bem importante para definir o seu futuro. No momento, a diretoria trabalha com a ideia de apresentar uma oferta somente no término do contrato de Leva. Ele teve seu vínculo renovado recentemente após cumprir com uma cláusula de contrato e será jogador do Barça até junho de 26. Nessa temporada, Julián Álvares soma números interessantes pelos colchoneiros. Ele entrou em campo em 47 partidas até o momento, marcando 24 gols e contabilizando 5 assistências. Ele é avaliado em 90 milhões de euros e tem contrato válido até junho de 2030. Palmeiras vai ao Milan e avança por super reforço visando o Mundial de Clubes. Tá bom, super reforço, talvez eu esteja exagerando, né? Mas o Verdão concorda com as condições do clube italiano e chances de acordo crescem consideravelmente. O Palmeiras está no mercado. A diretoria alviverde está empenhada em reforçar o time de Abel para a temporada e para o Super Mundial. A lateral direita é um problema para o Verdão que preocupa, mas essa situação pode estar perto de ser resolvida com a chegada de Emerson Royal, lateral do Milan, em um acordo que se desenvolve por empréstimo. O clube paulista está disposto a aceitar as condições do Milan para ter sucesso na contratação do lateral direito, avança o portal RTI Sport. As obrigações envolvem pagamento pelo empréstimo até dezembro, responsabilidade integral no salário e liberação imediata caso o Royal receba uma oferta vantajosa do exterior. Os vencimentos mensais de Royal condizem com a atual situação do Palmeiras. Ele ganha 1,6 milhões de reais por mês. A diretoria pode pagar o salário, já que Dudu e Rony, que saíram, custavam quase 5 milhões de reais mensais. Emerson Royal, que se recupera de lesão, é um pedido de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. O brasileiro de 26 anos de idade está no topo da lista de prioridades do técnico português. No Brasil já foi de Tite no Flamengo. O defensor chama a atenção por sua estatura e velocidade, capaz de duelar contra grandes atacantes que são rápidos e habilidosos. No entanto, o Milan
Milan deseja negociá-lo, porém entender que o nível não é suficiente. Se o Palmeiras avançou nas tentativas de Emerson Royal, o torcedor paulista pode ver também Piquerez de saída do Verdão a partir do meio do ano. Essa não é a primeira vez que o lateral esquerdo demonstra interesse em um novo desafio. No meio do ano de 2024, ele recebeu uma oferta da Itália e quase que saiu. O clube paulista brecou o acordo de última hora. O Murilo infelizmente ficou manchado após a atuação na seleção brasileira contra a Argentina. Muitos mencionaram que o Murilo estava parecendo um tanque, muito aquém da forma física que todos imaginavam. Alguns até passaram a achar Murilo acima do peso, um cara gordo para jogar na seleção brasileira. Mas a gente sabe que ele tá longe de ter essa forma física de alguém gordo, é só o biotipo do Murilo. De toda maneira, o Forest segue vendo que várias equipes estão de olho no jogador brasileiro. E agora, noticiado pelo Football Insider, Chelsea e Liverpool estariam competindo para contratar o Murilo na janela de verão. No entanto, o próprio Forest quer de todas as formas manter o brasileiro, porque sabe da importância do Murilo, principalmente para a disputa da UEFA Champions League, competição que provavelmente o Forest vai em cima dele. Ele tem apenas 22 anos e pela sua excelente adaptação na Premier League, chamou a atenção de várias equipes europeias, como o caso dos Reds e dos Blues. O Liverpool pode perder Virgil van Dijk se Van Dijk não assinar o contrato com a equipe inglesa, e sabe também que a zaga precisa de reforços, assim como o Chelsea, que sempre vem atrás de jogadores mais jovens, já que gosta muito de atletas da juventude para poder reforçar a equipe e consequentemente ver no Murilo uma ótima oportunidade. Murilo que inclusive já foi especulado por Real Madrid e Barcelona, o que prova por A mais B que ele está muito longe de ser uma decepção em todo o sentido. Ao contrário, de maneira geral podemos ver o Murilo como uma das promessas ascendentes do futebol mundial. E não é apenas um jogo contra a Argentina, numa seleção de Dorival Júnior completamente desorganizada que vai tirar todos os méritos do zagueiro Murilo. O Anthony Prime realmente chegou e o Atlético de Madrid está de olho para atender às cifras pedidas pelo Manchester United para contratar o jogador. Quem diria, né, amigos? O Anthony, que era uma moeda de troca, alguém muito fraco e virado meme, agora tem se tornado uma verdadeira lenda. Lenda não, eu tô exagerando, mas o Anthony tá cada vez mais ganhando prestígio, hein? E o empréstimo de Anthony ao Betis pelo Manchester United foi uma mudança crucial ao atacante. Isso porque na Espanha, o camisa 7 atravessa um renascimento na carreira. Atuando pela ponta direita, o craque soma 8 participações em gols em 12 jogos disputados e seu desempenho vem chamando a atenção do Atlético de Madrid de Diego Simeone. E de acordo com informações do portal Ferraris.net, o clube colchoneiro está disposto a fazer uma proposta que pode chegar a 75 milhões de euros pelo atleta, cerca de 480 milhões de reais. O montante, claro, não só atende ao pedido Red Devil, como também supera por muito. A somatória geral da possível oferta será definida e dividida em duas partes. O Atlético de Madrid pretende pagar 45 milhões de euros fixos e 30 milhões em variáveis, como bônus também. Portanto, a investida pode bater 75 milhões. Por outro lado, Anthony está feliz no Real Betis e gosta de trabalhar com Manuel Pellegrini. Simeone e a diretoria colchoneira precisarão ser muito convincentes para atrair o jogador, em paralelo também ao desejo da equipe espanhola em manter o camisa 7 do estádio Benito Villamarín. Entretanto, sua permanência pode não ser tão fácil de ser alcançada. Os clubes se reuniram para tratar sobre o futuro do atacante e o clube de Sevilha reiterou o desejo de contratar o Anthony em definitivo, mas a somatória para realizar a negociação é uma questão a ser discutida. O técnico Didier Deschamps é oferecido à seleção brasileira. O campeão mundial com a França estaria disposto a comandar o Brasil já na Copa de 2026. O técnico da França foi oferecido à CBF para assumir o cargo de técnico do Brasil. A informação é do Gol.com, portal muito bem sucedido em notícias de transferências. Apesar de ter contrato com a equipe nacional francesa até o final da Copa do Mundo de 2026, Deschamps estaria até disposto a trocar a França pelo Brasil antes mesmo do Mundial. Campeão do mundo em 2018, o técnico teria sido oferecido por um empresário de Mali ao coordenador de seleções da CBF, o Rodrigo Caetano. A confederação ainda não respondeu sobre esse interesse. E de acordo com a Google.com, o único receio de Deschamps para assumir a seleção brasileira seria o idioma. O técnico de 56 anos fala francês e tem dificuldade com a língua inglesa. Responsável por levar a França ao título mundial em 2018, Didier Deschamps foi campeão do mundo também como jogador em 1998, um feito alcançado
somente por outros dois personagens do futebol, Zagallo e Franz Beckenbauer. Didier Deschamps tem um vínculo muito alto e de muita longevidade com a França, e convenhamos que já tem experiência em Copa do Mundo, principalmente se compararmos Deschamps com técnicos brasileiros. Ele é um dos nomes mais benquistos e talvez um dos mais preparados também. Então é óbvio que citar o Deschamps e afirmar que não seria nada mal ele ir para a seleção é algo válido demais. Manchester City quer contratar Wirtz para substituir Kevin De Bruyne e outro craque substituto de Gundogan. O clube pode perder grandes jogadores e por isso quer novos craques para substituí-los. O City está se encaminhando para o fim da temporada e a diretoria provavelmente deve realizar uma grande mudança no elenco. A temporada não foi como planejado. Não é de hoje que muito bem se falado, principalmente em grandes veículos da Europa, que grandes nomes podem deixar o clube. De Bruyne, Ederson, Gundogan e Grealish são exemplos. Por isso a diretoria quer ser extremamente assertiva no mercado e já possui dois grandes alvos: Florian Wirtz do Bayer Leverkusen e Hugo Larsson do Eintracht Frankfurt, ambas as equipes da Alemanha, e de acordo com informações do jornalista Florian Plettenberg do Sky Germany, o City está considerando realizar acordos para anunciar Wirtz e Larsson para reformular o elenco. Wirtz seria o substituto ideal de KDB e Larsson de Gundogan. Ainda no mês passado, o jornalista revelou que Wirtz vai definir seu futuro em breve. O Leverkusen não quer liberá-lo e espera que ele tenha um novo contrato com nova cláusula de rescisão, que pode custar entre 120 e 130 milhões de euros. Ainda há muito pela frente e decisões podem ser tomadas, tanto no mercado como jogadores de elenco. O City está pronto para fazer de tudo para contratar o Wirtz, um alvo que já está na lista do clube há algum tempo considerável. Herdeiro da camisa 10 de Messi, Ansu Fati sofre desvalorização brutal no Barcelona. O jogador vive pior momento na carreira no clube blaugrana. O Fati chamou a responsa no Barça após a saída de Messi. Para a temporada 21-22, o meio-atacante assumiu a pesada camisa 10 do ídolo argentino. Pouco antes do início da temporada, o espanhol era tido como um dos grandes jogadores das categorias de base de La Masia, e seu valor de mercado atingia a casa dos 80 milhões de euros. Entretanto, a jovem promessa foi vítima de lesões ao longo das épocas seguintes e passou a oscilar, tendo sido emprestado ao Brighton e perdendo cada vez mais espaço no elenco. Segundo os dados da plataforma Transfermarkt, o jogador de 22 anos sofreu uma queda brutal em termos de valorização e hoje está avaliado em 5 milhões de euros no mercado da bola, 32 milhões de reais. Apesar dos pesares, Fati demonstra interesse em reescrever sua história no clube e dar a volta por cima, se esforçando nos treinamentos e buscando ganhar a confiança de Hansi Flick. No entanto, o atacante expressou que não está contente com a condução da comissão técnica sobre sua situação, bem como está descontente com a postura da instituição culé a respeito. O vento parece não soprar a favor do jogador na Catalunha e as pessoas que gerenciam sua carreira também não estão contentes com a maneira como o atleta vem sendo tratado. Além da frustração manifestada por Ansu Fati, os representantes do camisa 10 recentemente se reuniram com figuras importantes no Barça para protestar por uma mudança a favor do jovem espanhol. E você acha que Fati tem condições de ainda dar a volta por cima nos culés? Mercado da bola concluído, e eu agradeço por você ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e você sabe que Zefute é trabalho. Até a próxima, valeu!